teve uma mudança completa na maneira como a mídia estava tratando, que até o momento, quando batiam só nos manifestantes, a polícia, eram baderneiros, badernistas, era gente que não queria, que não tinha com o que se revoltar. Que é engraçado que o Arnaldo Jabor disse na fala dele, esse é um pessoal que não tem com o que se revoltar. Como Exatamente, exatamente. parece que Ele diz que eles são filhos da classe média, que não pode ser só por 20 centavos. Eu lembro disso. isso, não tem com o que se revoltar. Aí depois ele cita, né, que a alta do dólar e, enfim, era com o que eles deviam se revoltar e não essas depredações. E o que Aham. isso é simplificar muito a coisa e ofender muito um movimento que trabalha há muito tempo com isso, que é o movimento popular, do movimento Passe Livre. Ah, um movimento bem legal. Eu não tinha tanto conhecimento quando, quando meu nobre colega me fez a honrosa, me fez um honroso convite de bater esse papo com ele, conversar. Eu dei uma lidinha no histórico do Passe Livre e fiquei impressionado. Achei muito mais legal a história deles, o jeito que nasceu. E muitas pessoas, eu acho que talvez até hoje não saibam qual a história do tal do Passe Livre, né? Uhum. Nasceu em Florianópolis, cara, de uma dissidência trotskista do Partido dos Trabalhadores, que queria saber, fez uma consulta junto a escolas públicas, especialmente nos cursos noturnos, a galera que fazeja, a galera que faz um curso técnico à noite, né? Que talvez tá concluindo os estudos, ou seja, a maioria é trabalhador, né? Uhum. No sentido de estar lá, tá ralando de dia, vai para a escola de noite, fez uma consulta. E a pauta vencedora deles foi o passe livre estudantil. Isso no longínquo ano de 2000. Então, muito antes do 2013 de São Paulo, né? Sim. E, e legal que eles se organizaram em Florianópolis e tu vai lendo sobre esses movimentos os movimentos relativos ao passe livre estudantil e ao passe livre de um modo geral. Teve lá em Florianópolis teve dois movimentos, mas antes disso teve em Salvador um, cara, que eu fiquei impressionado. Lendo um pouco sobre isso, houve a revolta do Buzu, no ano de 2013, em Uhum. Salvador. Foi grande, muito grande, parou a cidade do final de agosto ao começo de setembro, e tem um documentário muito legal que eu recomendo a todas as pessoas. Tem no YouTube, tem completo, é 1 hora de documentário de um senhor chamado Carlos Pronzato, não faço ideia quem seja, mas é um documentário muito bem editado, com entrevista, e aí é legal porque é um material de 2003, né? Então, é um Uhum. material tem aquela filmagem meio granulada, tem uns cortes meio estranhos, mas é muito legal, muito legal. Tem completo no YouTube, é só botar Revolta do Buzu. E tudo que aconteceu lá me lembra muito o que aconteceu em 2013. Teve distorção da mídia pesada, e foi um movimento também considerado sem liderança, e que no final algumas lideranças surgiram, que segundo fala no movimento, segundo uma entrevista lá com alguns dos alunos que estavam lá pegando sol na cara, diz que esse pessoal surgiu do nada e foram lá negociar com o prefeito. Então a luta caiu no colo de algumas entidades, pois não haviam lideranças na revolta do Buzu. E no final a revolta do Buzu conseguiu alguns pontos, como poder utilizar a meia passagem estudantil no final de semana, alunos de cursinho também poder utilizar, mas o Uhum. principal, que era diminuir o preço da passagem, eles não conseguiram. Olha que pecado. É uma coisa a se salientar esse tipo de movimento, porque foi muito anterior a tudo. E voltando ao passe livre, o MPL ele foi fundado meio que oficialmente, entre aspas, né, em 2005, pelo que eu li aí, fiz uma leve pesquisa no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Então ele é um movimento organizado, cheio de células, né, com uma luta anterior ao ano de 2013, e muita gente ainda pensa, deve achar que eles ainda são aqueles mesmos baderneiros. Uhum. Pois é, então se a gente fizer tentar fazer uma complicada
linha do tempo, vemos então que Sim, o que aconteceu inicialmente foram movimentos relacionados ao transporte, que sim, depois tiveram as repercussões da polícia, que a violência da repressão policial, que para muita gente foi novidade, mas que para muitos do que já estavam fazendo esse movimento social não é novidade, porque o que divulgou, na verdade, foi o jeito que a polícia trata essa população, começou a tratar outra população que começou a protestar. E inclusive repórteres. E eu acho que isso foi uma coisa que deu uma notoriedade maior ao que estava acontecendo nas ruas. claro, claro. Naturalmente, a polícia ela faz parte do aparelho repressor do Estado, né? A polícia, numa visão do, do Weber, ela é o Estado acontecendo ali, né? Ela faz a administração da violência estatal. É, A que o polícia, no Estado tem caso, o monopólio da o monopólio da violência. isso, o Estado tem o monopólio da violência, a polícia, junto com forças armadas e tal, faz o monopólio da violência e é o Estado acontecendo, né? E talvez, da forma que aconteceu em 2013, não vou dizer que abriu os olhos, a polícia brasileira é notoriamente conhecida até internacionalmente antes disso, como uma polícia mais afeita à violência, mas abriu os olhos porque, como tu disse, né? Teve repórter apanhando, teve pessoas como o Arnaldo Jabor disse, filhos da classe média. Isso, obviamente, não, eu acho muito interessante esse termo, porque e daí que eles são filhos da classe média? Eles também têm, obviamente, não é o mesmo lugar de fala, eles não têm a mesma vivência, a mesma experiência que talvez um trabalhador da periferia, mas se um filho da classe média está, como é que é, protestando, tem que se dar voz também, tem que se entender. Isso aí não desmerece de forma alguma, né, o protesto do cara. Mas enfim, É um argumento ad hominem para tratar da pessoa, né? não, é um playboyzinho, porra, fala sério. Mas enfim, é interessante ver a cronologia dos fatos de junho de 2013, né? Começou com uma coisa pequena e começou dia 2 de junho foi o aumento, e aí foi tendo uma série de protestos, foram 7 atos, 7 protestos grandes, e tem é interessante ver, como tu falou, a mídia fala, mas é interessante ver talvez algumas outras coisas, se a gente fizer um rewind, né? Tu pega da frente e vai voltando para trás. Eu lembro que uma coisa que surgiu nessas jornadas de junho e que eu faço uma relação, até não te contradizendo, mas fazendo um contraponto bem, talvez, direto, que pelo que eu entendi, tu disse que tu não acha legal linkar de uma forma mais concatenada e reta o que a gente vive hoje, o que aconteceu lá. Mas eu lembro que acho que lá deixa eu ver aqui que eu fiz uma pesquisinha besta, assim, mas eu acho que foi no quinto ato, ou seja, no quinto ato, no dia 17 de junho, em que a PM anuncia que não haverá tanta repressão, começa-se a haver públicos diferentes dentro das manifestações e surgiu pela primeira vez uma galera dizendo o movimento do sem partido, lá dentro do movimento do sem partido. Então, a gente vê a diferença de que no quinto ato era sem partido. No primeiro ato, se via muitas bandeiras de partido e o próprio MPL, por ter nascido talvez dentro do seio do movimento trotskista do Partido dos Trabalhadores, é, consiga ver a importância de terem pautas levantadas dentro, porque uma coisa sem pauta às vezes se esvai. E é isso que eu vi acontecer, talvez no 2 de junho, quando a coisa abriu de tal forma que não se sabia para onde ia, para onde deixava de ir. Mas eu estou falando muito, por favor. Esse quinto ato que tu fala é em qual cidade? Não, eu tenho uma cronologia que eu fiz de alguma pesquisa de várias coisas que eu fui olhando. Eu estou te falando dos atos na cidade de São Paulo, dia Ah, 17 tá. de junho. Porque Eu fiz uma cronologia. é interessante isso, porque tem que levar em consideração que
em São Paulo foi de uma maneira. Aqui em Belém, que eu fiz parte do movimento, quando Sim, fui sim, para ir pra sim. rua, tiveram realmente o pessoal do PCdoB e do PSTU, aí o pessoal pediu para eles baixarem as bandeiras. Mas em Belo Horizonte, foi reforçado que utilizassem as bandeiras, que os partidos Aham. estavam lá. Ou seja, então o movimento, esse que eu não vou chamar de movimento, vou chamar de evento. Esse Sim. evento, ele é multifacetado e não, ele é complexo nessa organização porque ele não tem uma organização fixa, pelo menos na sua origem. Tanto que existem locais que não teve essa repercussão de não utilizar bandeira partidária e em outros se permitiu. Ou seja, não dá para dizer que foi uma coisa só ou outra. Mas Mas, até o permitiu, desculpa aham, me atravessar, até o permitiu eu acho estranho, porque se foi uma coisa que, como se fala, surgiu de uma forma orgânica, não teria essa questão de permitir ou não, mas o que se vê é que houve no final dos atos uma imposição a uma coisa apartidária. Eu sim, entendo ele, dessa ele, forma. ele como um todo, ele na maioria dos locais foi, só que, como eu tô dizendo, em Minas não foi. Ele não foi a partidário, ele foi relacionado com os movimentos de esquerda. Mas isso é um ponto Aham. interessante. Quem tu viu que foi pra rua? Olha, eu fiz um levantamento simples assim, de que no início a gente via bandeiras dos partidos de esquerda, mas principalmente mais à esquerda no espectro político, né? Eu fiz um levantamentozinho aqui de fotos que eu vi. Eu fiz uma pesquisa, então eu vi UNE e PCO no primeiro dia, no dia 6/6, primeira manifestação, bem menor. No dia 7/6, que foi menor ainda, porque a tropa de choque desceu o cacete, né? Com perdão da palavra, bateu nas pessoas no dia 6/6, no dia 7/6, o segundo ato, sob forte condenação da mídia, houve bandeiras do PSTU e do PCO e da UNE. No terceiro ato, PCO e PSTU, vai diminuindo. Né? No quarto ato, eu consegui fotos com PSTU, o cara com a camisa do MPL. No quinto ato, PCO e PSTU. Mas foi no quinto ato que houve aquele pedido, né? Sem partido e tal. No sexto ato, já é muito difícil achar bandeiras de dizeres de partidos, e aí tu já vê indo para um outro lado. A gente vê uma camiseta, um rapaz, uma foto que eu achei na internet, dizendo OAB corrupta, bandeira, uma bandeira, achei uma coisa estranha, uma bandeira toda verde e amarela, escrita Pátria Livre, e já em 2013, a onda dos hashtags. Existia um cartaz escrito Chega de Impostos, hashtag Change Brasil. Eu achei isso tão ANCAP, assim, né? Um, assim, e a gente vai vendo que diminui o número das bandeiras nesse levantamento. A partir do dia 20/6, do sétimo ato, já existe um cartaz fora PT, fora Dilma, no meu levantamento. Um pequeno levantamento. Não, mas eu acho que majoritariamente Sim. esse movimento teve muita repercussão, pelo menos no seio da classe média, foi um pessoal que estava acostumado a ter mais consumo e que teve esse momento e se viu seu consumo reduzido. Mas esse é um povo pessoal da classe média que foi. Pelo que eu vi em loco, que eu tava vindo, fui em dois atos. No primeiro Sim. ato que eu fui, foi mais pacífico, como fala. Tinha muita gente do movimento LGBT, é, Aham. muitos do movimento anarquista. O Uhum. pessoal partidário foi com a bandeira baixada, que não permitiram, pediram sem partido. Mas a maioria mesmo, a grande massa, era de estudantes. Sim. Aí eu fui acho que no terceiro ato em Belém, alguma coisa assim. No Aham. primeiro ato, o pessoal tirou foto com o PM e tava dizendo que olha como é que é em Belém, é diferente as coisas. Eu sei que no segundo ato que eu fui, já tinha um pessoal mais da da mais radical contra a situação que estava acontecendo, que o Zenaldo, um dia antes, tinha falado, muito legal esse movimento. Zenaldo era o prefeito na época, Aham. que continua sendo, inclusive. Mas ele estava dizendo que era muito legal esse movimento, mas eu não vou baixar a passagem de ônibus. E é isso.
Aí o próximo movimento foi na frente do Tribunal de Justiça e foi interessante que teve confronto com a polícia, teve bomba de fumaça, bomba de lacrimogênea na minha frente, teve empurra-empurra.